O Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho é menos um thriller convencional de espionagem e mais um filme sobre como o passado permanece, como as instituições definem o que é visível e como o segredo molda a vida cotidiana. Visto à luz da filosofia de Jacques Derrida, o filme se torna uma história sobre fantasmas. Não fantasmas literais, mas sobre como a história e as verdades ocultas continuam a assombrar o presente. Atenção, spoilers! O conceito de fantologia de Derrida é especialmente esclarecedor. Para ele, o presente é habitado por fantasmas, rastros do passado não resolvido e de futuros que não se realizaram. No Brasil, onde a memória da ditadura e da violência do Estado ainda pesam, o segredo não é apenas um recurso narrativo, é uma realidade política, e o agente secreto gira em torno dessa ideia. Ao estruturar a história a partir da tentativa presente de Flávia de reconstruir o passado por meio de fragmentos, Mendonça faz com que a história pareça próxima e inquieta. O passado não permanece enterrado, ele retorna indiretamente, como um fantasma desconhecido que volta para assombrar, tentando fazer sentido da própria história. O filme mostra que o passado persiste, antes de tudo, nos espaços. Mendonça filma a arquitetura como se fossem arquivos no sentido definido por Derrida. Para o filósofo, o arquivo não é neutro, ele decide o que será lembrado e o que será esquecido. Os prédios tornam-se expressões de experiências ocultas e histórias não contadas. Substituir um cinema por um laboratório não apaga o que existiu antes ou o que foi vivido ali. Os espaços preservam a memória, mesmo quando as instituições tentam literalmente reprimi-la. Os arquivos propriamente ditos também são centrais. O local de trabalho de Armando evidencia como a informação é classificada, controlada ou destruída. Ao buscar rastros materiais de sua mãe, ele tenta garantir sua existência contra o desaparecimento. O jornalismo cumpre papel semelhante. Os jornais espalhados ao longo do filme ajudam Flávia e nós, espectadores, a reconstruir o contexto político mais amplo de uma história pessoal. A memória é sempre montada a partir de fragmentos, mas esses fragmentos são filtrados. Quem define o que fica? Derrida nos ajuda a compreender esse filtro por meio da ideia de segredo. Para ele, o segredo não é simplesmente uma informação escondida à espera de revelação. O segredo é estrutural, marca o limite do que pode ser plenamente conhecido ou compartilhado. Todo sistema político depende de segredos, mas o segredo também desestabiliza a autoridade, pois cria lacunas de conhecimento e confiança. Isso ajuda a explicar a ambiguidade em torno de Armando. O título brinca com o significado de agente secreto. Ele não é apenas alguém que se esconde do Estado, ele próprio se torna um segredo, alguém cuja vida é definida por registros parciais. Sua história não pode ser totalmente recuperada. Essa incerteza não é uma falha da narrativa, é o seu ponto central. O ritmo lento do filme, a temporalidade fragmentada e os acontecimentos vividos fora da tela reforçam essa estrutura do segredo. Nunca recebemos clareza completa. Derrida chama isso de différance. O sentido é sempre adiado, nunca plenamente presente. Construímos a história a partir de informações incompletas e dispersas, assim como Flávia. A verdade permanece parcialmente inacessível, não por descuido, mas porque o segredo molda o que pode aparecer e, consequentemente, como o interpretamos. É por isso que, em regimes autoritários, o acesso à informação é rigidamente controlado. Arquivos, jornalismo e pesquisa acadêmica tornam-se fundamentais para determinar quais memórias sobrevivem. A apreensão da pesquisa de Flávia mostra como até mesmo o esforço de revelar a verdade pode ser silenciado. O poder político opera não apenas escondendo fatos, mas decidindo o que pode ser conhecido. Por outro lado, a ausência também produz sentido. Para Derrida, o que é excluído deixa um rastro. A repressão não apaga o passado, ela o desloca, e Mendonça explora essa dualidade entre visível e invisível. Mesmo quando o Estado tenta dominar a visibilidade por meio de vigilância, rumores, arquivos censurados, ele não consegue conter o que o excede. Derrida lembra que todo arquivo é estruturado pela perda. O que ele preserva carrega o rastro do que ele exclui. No Brasil de Mendonça, marcado por histórias de controle autoritário e disputas pela memória, a versão oficial dos acontecimentos compete com a persistência teimosa da experiência vivida. A reação de Fernando no final reflete isso. Ele não tem rastros materiais do pai, nem mesmo memórias próprias, e ainda assim, Armando vive nas histórias que são contadas. A vida cotidiana torna-se silenciosamente assombrada pelo que não pode ser abertamente reconhecido. O filme não oferece uma resolução completa, nem todos os segredos são revelados. Essa recusa de fechamento reflete uma intuição derridiana. O segredo nunca se esgota totalmente na revelação. Mesmo quando algo é exposto, outra coisa permanece oculta. A vida política é construída sobre essas tensões não resolvidas, assombrada por injustiças e acertos de contas inacabados. Nos momentos finais, o que permanece não é a certeza, mas a consciência.
Mesmo sem registros completos ou memórias claras, Armando sobrevive em rastros e narrativas. O agente secreto sugere que a realidade política é moldada tanto pelo que está oculto, quanto pelo que é visível. E mesmo quando os segredos são enterrados, eles continuam a nos assombrar, moldando o presente de maneiras sutis, mas poderosas. Por meio de Derrida, o agente secreto torna-se uma história sobre responsabilidade em um mundo onde a verdade completa nunca está disponível. Ele nos lembra que o passado não simplesmente desaparece e que precisamos aprender a viver e agir na presença de seus fantasmas. Obrigada por assistir a este vídeo. Deixe seu like se você gostou e inscreva-se para acompanhar outros vídeos. Não hesite em deixar um comentário ou entrar em contato se quiser saber mais. Até a próxima!